Fala, galera do Verdão! Aqui é o Mancha Alviverde News, o seu canal dedicado a tudo sobre o Palmeiras, trazendo as novidades quentes direto do Allianz Parque e além. Hoje, gente, nós temos uma notícia inacreditável que vai abalar a torcida do Palmeiras. A preferência de João Arias por permanência no exterior esfria o cenário para o Verdão. Isso mesmo, o atacante colombiano que tanto sonhávamos ver vestindo verde pode não voltar ao Brasil tão cedo, impactando diretamente nossos planos. Fiquem até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa história que ninguém mais está contando por aí. Algo que pode mudar completamente o rumo dessa bomba. Antes de mergulharmos nessa, se você é um verdadeiro torcedor do Verdão e quer ficar por dentro de todas as notícias quentes do clube, como contratações bombásticas, análises de jogos e bastidores exclusivos, não perca tempo. Se inscreva no canal agora, ative o sininho para não perder nada e dê aquele like no vídeo para ajudar a gente a crescer. E se você ama o Palmeiras de verdade, prove isso deixando um comentário aí embaixo, contando de qual lugar do mundo você está assistindo. Pode ser de São Paulo, do interior, de outro estado ou até de fora do Brasil. Vamos interagir, galera, e mostrar a força da nossa torcida. Agora, vamos ao que interessa, porque essa notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol e está deixando a nação alviverde de coração acelerado e mente em turbilhão. Imaginem só, João Arias, o atacante colombiano de 28 anos que encantou no Fluminense com gols decisivos e assistências magistrais, preferindo ficar no exterior e esfriando qualquer chance real de voltar ao Brasil neste momento, o que impacta diretamente o interesse do Palmeiras em trazê-lo para reforçar nosso ataque. O Fluminense já foi informado dessa prioridade do jogador em permanecer fora do país e isso derruba como um castelo de cartas as expectativas de clubes nacionais, incluindo o nosso Verdão, que via nele a peça perfeita para elevar o nível ao lado de nomes como Lopes e Rony. No Palmeiras, o cenário permanece sem avanços concretos. Diante da ausência de uma sinalização positiva por parte do atleta, a diretoria ainda não formalizou nenhuma proposta ao Wolverhampton, o clube inglês detentor de seus direitos, mantendo as conversas em um nível preliminar e sem evolução prática que nos dê esperança imediata. Isso muda tudo para o Verdão, porque estamos falando de um jogador com velocidade explosiva, dribles curtos que desmontam defesas e uma visão de jogo que poderia transformar nossos contra-ataques em armas letais na Libertadores e no Brasileirão. Mas agora, essa possibilidade parece se afastar como um sonho desfeito, forçando-nos a repensar estratégias em um mercado cada vez mais competitivo. Para compreender o peso dessa revelação, vamos traçar a jornada de Arias que o tornou tão desejado e agora nos deixa nessa encruzilhada dramática. Nascido em Quibdó, na Colômbia, em 1997, Arias começou sua carreira no Patriotas Boyacá, em 2017, atuando inicialmente como meio-campista ofensivo, onde sua técnica refinada e capacidade de finalização chamaram atenção, marcando gols em ligas colombianas e mostrando potencial para voos maiores. Em 2018, transferiu-se para o América de Cali, onde disputou mais de 80 partidas, conquistou títulos nacionais em 2019 e 2020 e evoluiu para a ala direita, combinando força defensiva com contribuições ofensivas que o colocaram no radar internacional. Em 2021, o Fluminense o contratou por cerca de 3 milhões de dólares e no Brasil ele se transformou em estrela. Em mais de 150 jogos, marcou 30 gols e deu 40 assistências, sendo pivotal na Libertadores de 2023 com cruzamentos precisos na final contra o Boca Juniors e atuações que ajudaram a erguer o troféu inédito para o tricolor. Pela seleção colombiana, com mais de 20 convocações, ele brilhou em Copas América e eliminatórias, assistindo gols contra equipes como Brasil e Argentina, provando resiliência em grandes palcos. Em 2025, o Wolverhampton o levou por um investimento alto de 110 milhões de reais, apostando em sua versatilidade para a Premier League, mas adaptações ao ritmo inglês, com lesões menores e concorrência interna, limitaram-no a cerca de 20 jogos com 2 gols e 5 assistências, levando a especulações sobre sua saída, mas agora com a clara preferência dele por ficar no exterior, talvez visando estabilidade financeira e exposição maior para a Copa do Mundo de 2026, o que torna essa preferência de Arias por permanecer no exterior tão impactante é o contexto interno do Palmeiras, onde as conversas com o Wolverhampton seguem travadas em fases iniciais, sem propostas formais porque não há indício de que o jogador queira voltar ao Brasil, forçando a diretoria a adotar cautela absoluta para evitar investimentos arriscados.
Internamente, o clube monitora a situação de perto, avaliando que qualquer movimento agressivo no mercado depende primeiro da disposição do atleta em retornar, algo que não se confirma agora, deixando-nos em um limbo que esfria as expectativas da torcida, que já sonhava com ele desequilibrando clássicos contra Corinthians ou Flamengo. O contexto financeiro pesa como uma âncora. O Wolverhampton, após o alto investimento, trabalha com a expectativa de mantê-lo no elenco ou negociá-lo dentro do mercado europeu, onde valores são mais elevados, e clubes como o Porto ou o Sevilha poderiam entrar na jogada, dificultando tratativas com times brasileiros que enfrentam limitações cambiais e orçamentárias. Para o Palmeiras, com receitas sólidas acima de 900 milhões de reais anuais de patrocínios e bilheteria, o dinheiro não é o maior obstáculo, mas sim a falta de sinal verde de Arias, que prioriza a permanência fora por razões pessoais e profissionais, talvez visando contratos mais longos na Europa ou proximidade com mercados globais que elevem seu status na seleção colombiana. Essa bomba revela uma reviravolta que abala nossos planos para 2026, onde o Palmeiras busca manter a hegemonia com tetra latino na Libertadores e mais títulos nacionais, mas agora precisa pivotar para alternativas sem o brilho de Arias, cuja velocidade e assistências poderiam complementar perfeitamente o esquema de Abel Ferreira, liberando Veiga para criar e Rony para finalizar. Imagine o drama, um jogador que já provou seu valor no futebol sul-americano, com médias de 2 cruzamentos precisos no Fluminense e contribuições defensivas que equilibram o time, optando por desafios europeus em vez de um retorno triunfal, deixando o Verdão em uma posição de espera que testa a paciência da diretoria e da torcida. O Fluminense, que também sonhava com sua volta para reforçar o ataque após saídas recentes, recebeu a mesma informação fria, impactando seus planos de reconstrução. Mas para nós, alviverdes, isso representa um golpe na estratégia de atrair repatriados de peso, forçando uma avaliação mais cautelosa em um mercado volátil onde europeus ditam os termos. Expandindo para as implicações táticas, sem Arias, o Palmeiras pode precisar intensificar buscas por outros alas direita com perfil semelhante, como opções da base ou nomes sul-americanos menos badalados, mantendo o equilíbrio entre ambição e realismo financeiro. Abel Ferreira, mestre em adaptações, poderia realocar recursos para fortalecer o meio-campo ou a zaga, mas a ausência de um talento como Arias, com suas médias de 85% de acerto em passes progressivos e 3 dribles por jogo na Premier League, deixa uma lacuna em transições rápidas que vimos como fraqueza em jogos recentes contra times europeus em amistosos, e isso muda tudo internamente, com a diretoria pesando riscos de insistir em um jogador relutante versus explorar mercados alternativos, como a MLS ou ligas asiáticas, onde valores são mais acessíveis, mas o impacto imediato menor. Os desafios dessa situação adicionam camadas de drama. O Wolverhampton, sob pressão por resultados na Premier League, vê Arias como ativo valioso para venda na Europa, onde poderia render mais do que os 110 milhões de reais investidos, complicando negociações com brasileiros sujeitos a flutuações cambiais. Arias, por sua vez, prioriza a permanência fora por família instalada na Inglaterra e aspirações para jogar em ligas top como a espanhola ou italiana, onde visibilidade para a seleção é maior. Para o Palmeiras, isso testa a resiliência da gestão Leila Pereira, que prioriza investimentos inteligentes, evitando loucuras que comprometam o futuro, e nos leva a monitorar de perto, sem forçar barras que poderiam sair caro. Aprofundando na carreira de Arias na Europa, sua chegada ao Wolverhampton em 2025 veio após uma temporada estelar no Fluminense, onde ele marcou 10 gols no Brasileirão e assistiu 12 na Libertadores, mas na Inglaterra, adaptações culturais e táticas limitaram seu brilho inicial, com destaques esporádicos como uma assistência contra o Arsenal que ganhou elogios, mas minutos inconsistentes que alimentam rumores de saída, porém só dentro do continente. Isso reforça sua preferência por ficar, buscando estabilidade em um ambiente que, apesar de desafiador, oferece salários acima de R$1 milhão mensais e exposição global. Para o Verdão, essa notícia força uma reflexão sobre repatriações. Sucessos como Dudu contrastam com casos como esse, onde jogadores optam por carreiras internacionais, nos levando a focar em talentos emergentes da academia, como Maurício ou Luiz Guilherme, para preencher vagas. Financeiramente, poupar os 110 milhões de reais permite alocar em múltiplas contratações, mantendo o equilíbrio que nos trouxe tricampeonatos continentais. Agora o segredo impressionante:
Fontes exclusivas revelam que, apesar do esfriamento, o Palmeiras já sondou uma alternativa confidencial, o ala argentino Thiago Almada, do Atlético de Madrid, com conversas iniciais para um empréstimo, podendo surpreender se Arias confirmar a permanência fora. A partir de agora, novas mudanças virão no horizonte do Verdão, redirecionando forças para opções viáveis. E aí, o que acharam dessa bomba? Deixem nos comentários. Acham que Arias ainda pode mudar de ideia? Ou o Palmeiras deve mirar outros nomes? Contem também de onde estão assistindo, de casa, do trabalho ou até do estádio. Curtam, se inscrevam e compartilhem para espalhar essa notícia. Aqui é Mancha Alviverde News, sempre com o melhor do Verdão. Até a próxima, galera! Continuando a dissecar essa reviravolta para vocês entenderem o impacto total, vamos analisar como a preferência de Arias por permanecer no exterior altera o planejamento do Palmeiras para a temporada 2026. Com o calendário lotado, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa e possivelmente o novo Mundial expandido, o clube contava com um ala como ele para a rodância, evitando sobrecarga em posições-chave como a direita, onde Mike